Tarde, pessoal. Vamos dar continuidade falando sobre cólicas ou dismenorreia, né? As cólicas, elas também podem ser chamadas de dismenorreia, né? Então, a cólica, ela é mais conhecida popularmente, né? O nome que a gente dá, aquelas dorezinhas que as mulheres sentem. E dismenorreia é mais um nome científico mesmo. Então, o que são as cólicas? O que é cólica ou dismenorreia? Então, é uma dor na região pélvica provocada pela liberação de prostaglandina no útero. O que é essa prostaglandina? É uma substância que o corpo produz, né, a fim de auxiliar na contração do útero para eliminar, né, os resíduos do endométrio, né, das paredes do endométrio, que se prepararam para receber o embrião, que não foi fecundado, né? Então, essa substância, ela vai justamente causar uma contração para a liberação dessa substância, dessas paredes do endométrio, juntamente com resíduos de sangue, etc, tá? Então, a prostaglandina, elas existem de 3 tipos de prostaglandina, a tipo 1, 2 e a 3. A tipo 1 e 3, ela é mais tranquila, né, para as mulheres que produzem essa substância, porque não causam muito incômodo, não causam muita dor. Já o tipo 2 é o tipo de substância que vai causar uma dor mais intensa, que vai causar toda aquele desconforto na região pélvica, né, que também pode atingir o intestino, né, e trazendo como resultado uma dor de barriga, até mesmo a diarreia, tá? Então, mulheres que produzem a prostaglandina tipo 2 é a que tem mais dores, né? Que tem mais cólicas. Então, as cólicas, elas podem ser classificadas como primária e secundária. As cólicas primárias é quando a causa é o aumento da produção de prostaglandina pelo endométrio. Então, essas cólicas primárias, ela é mais normal, é natural, é comum, tá? Então, não há com que ter preocupação. Já a secundária, as cólicas secundárias, é quando é um resultado de uma alteração patológica no aparelho reprodutivo. Então, é o resultado de algum problema no sistema reprodutivo, tá? Então, pode ser resultado de endometriose, infecções, fibroides, cistos e até mesmo útero retrovertido, que a gente vai ver o que é isso, tá? Então, as dores primárias é normal, são aquelas dores mais fracas, né? Não são dores muito fortes. Já as secundárias são aquelas dores mais intensas, né? Possivelmente resultado de alguma alteração patológica. Então, falando do útero retrovertido, o que é isso? É a posição do útero de maneira incomum. Então, o útero, ele tem a formação comum, né? A posição dos seus órgãos comuns, né? A gente já viu isso anteriormente. Só que o útero retrovertido, o útero, ele é o útero que está numa posição que não é o normal para ele. Então, a gente vê 4 imagens, tá? Essa imagem aqui, a gente vê o útero e ele está na sua posição normal, tá? Então, essa imagem aqui, vermelhinha aqui, tá? Ele está na sua posição normal. Veja a bexiga. E aí, no útero retrovertido, a gente tem essas 3 situações diferentes, que tudo é na posição incomum. O útero, ele não está na sua posição normal. Veja aqui, ó, ele já está por trás. Ele não está na sua posição normal. Tá vendo? Aqui também, da mesma forma. E aqui também. O útero retrovertido, ele pode ser revertido e voltar, né, para sua posição normal. Geralmente, após o parto, né, depois que a mulher dá à luz, geralmente o útero ele sofre uma pressãozinha ali e volta para sua posição normal, tá? Bom, e as cólicas, existem alguns sintomas, né, característicos das cólicas, tá? Então, a gente já sabe que esses sintomas, eles vão variar de pessoa para pessoa. Então, não é todas as mulheres que vai sentir todos esses sintomas, não. Outras podem sentir outros sintomas, mas é sempre como eu falo, a mulher sempre tem que estar atenta aos sinais do seu corpo, tanto a mulher quanto o homem. Tô falando aqui mulher porque só mulher menstrua, né? Mas os homens também, verificar febre, dor de cabeça, qualquer sintoma diferente,
o ser humano ele deve estar atento, né? O nosso corpo ele dá sinais de que alguma coisa não está bem, de que alguma coisa está incomum ali. Então, sempre fica atentos, tá? Então, náuseas, vômito, dores de cabeça, diarreia, tontura e desmaio são sintomas comuns, né, das cólicas menstruais. Sintomas de risco. Então, existem alguns sintomas de risco que a mulher deve estar atenta e procurar o seu ginecologista, tá? Então, dor intensa que surgiu repentinamente ou é uma dor nova. Então, você nunca teve dor forte, nunca teve cólicas de um grau mais forte. Então, nesse ciclo teve, então fique sempre atento, tá? Dor contínua, aquela dor que passa do seu período menstrual normal, que passa dos 7 dias, aquele incômodo na região pélvica, né, de maneira contínua. Procurar sempre o ginecologista. Febre, corrimento vaginal, sempre procurar o ginecologista, principalmente com esse escorrimento vaginal, tá? Porque geralmente infecções. Dor aguda que piora quando o abdômen é tocado levemente ou até mesmo com um movimento mínimo. Então, o abdômen, você faz um movimento, o abdômen dói, tá? Tem aquele incômodo, mesmo que seja por um toque suave, né? Um toque leve. Então, deve estar atento também. Bom, o que é tensão pré-menstrual? Muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Pensa que a tensão pré-menstrual é exatamente no período que está menstruando, na semana que está menstruando, mas não. A tensão pré-menstrual é uma tensão pré, tá? Então, veja, pré é antes, né? Então, são alguns sintomas, algumas sensações que ocorrem no corpo da mulher, né? Por volta dos 10 dias antes de iniciar o ciclo, tá? Então, é um conjunto de sensações, né? É um conjunto de sintomas que a mulher sente, que a mulher passa, por volta dos 10 dias antes de menstruar. Então, a TPM ela pode vir em diversos tipos, tá? Então, tem a TPM tipo A, que ela está mais relacionada à ansiedade. Então, a gente aí vê os sintomas, tá? Ansiedade, tensão, aquela dificuldade para dormir, irritabilidade, alterações de humor. Em alguns casos, a mulher também pode se sentir mais desatenta e atrapalhada, derrubando coisas, batendo objetos. Existem algumas pessoas que ainda dizem que TPM é frescura. Não, gente, não é não, tá? Isso é muito natural, isso é muito comum, tá? Então, sempre que alguém estiver passando por essa situação, a gente deve compreender, porque o corpo da mulher são muitos hormônios ali, então mexe com tudo no nosso corpo. Então, é muito natural. Então, esses são os sintomas da TPM tipo A. Então, tem a TPM tipo C, que está mais relacionada com a compulsão alimentar. Então, aquelas pessoas que estão prestes a menstruar, né? Até 10 dias antes de menstruar, e vem aquela sensação, aquela compulsão por comer, tá? Então, os sintomas: compulsão por doces ou salgados, vontade de comer guloseimas ou comidas diferentes, e também dores de cabeça. TPM tipo D está relacionada com sintomas depressivos. Aí os sintomas já é mais raiva sem razão, sentimentos perturbadores, pouca concentração, lapsos de memória, baixa autoestima e sentimentos violentos. Então veja que os sintomas já modificam, né? E a TPM H, porque está relacionado com retenção de líquido, etc. Então, a TPM H está relacionada principalmente com a retenção de líquidos. Esse H vem de hidratação, tá? Então, TPM H está relacionada à hidratação, TPM de hidratação, que é a retenção de líquidos. Então, sintomas: ganho de peso, porque a mulher tem dificuldade nessa questão de retenção de líquidos, inchaço abdominal, sensibilidade e inchaço em mamas, inchaço nas extremidades do corpo, como mãos e pés. TPM tipo O. Referente a outros, né, a outros sintomas. Então, é um conjunto de sintomas que não são aqueles que a gente viu anteriormente. Então, alterações nos hábitos intestinais, aumento na frequência de urinar,
fogachos ou sudorese fria, dores generalizadas, incluindo cólicas, náuseas, acnes, são sintomas diferentes, né, do que a gente viu anteriormente. Fatores que aumentam o risco de TPM. Histórico familiar de TPM, então geralmente quando a família tem, você está mais propício a ter também, a sofrer com esse problema de TPM. Idade, sendo que os sintomas ficam mais comuns com o envelhecimento. Então, no decorrer os anos passam e a possibilidade desses sintomas de TPM surgir, né, vai aumentando também. Ansiedade, depressão, outros problemas de saúde mental aumentam também os riscos, tá? Sedentarismo, então veja, é muito importante fazer exercícios físicos. Sedentarismo aumenta o risco de TPM. Estresse, dieta com baixo teor de vitamina B6, cálcio ou magnésio. E alta ingestão de cafeína. Bom, aí a gente tem o tratamento, né, para TPM, que pode ser com farmacológicos, né, que esses farmacológicos são os medicamentos que podem ser utilizados, né, para diminuir essas sensações. Dieta alimentar, né, deve controlar, tá, alimentos mais saudáveis, menos gordura, menos doces e salgados, facilita também e ajuda no tratamento. Prática de exercícios físicos, academia, caminhada é muito bom. Psicológico também, né, tratamento com psicólogos, acupuntura e terapia com floral, né, que são terapia com agentes da natureza, né, chás, etc. Bom, então aqui fica a atividade para casa, tá? Eu fico no aguardo, então fazer uma pesquisa sobre útero retrovertido e TPM masculina. Muitas pessoas não sabem, mas existe sim a TPM masculina, tá? Então eu quero que vocês façam uma pesquisa para vocês terem conhecimento disso. É claro que não é pelos mesmos motivos que a mulher tem a TPM, né? Proveniente, né, de ciclo menstrual. O homem não tem ciclo menstrual, mas tem a TPM masculina também. Então, por outros motivos. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa para terem conhecimento disso, tá? E eu fico no aguardo, esperando o trabalho de vocês, tá certo? Então, tchau, boa tarde e qualquer coisa, estou lá no meu PV.